Bom, em meio a esse cenário de problema de dívida e de endividamento e inadimplência, temos outros problemas acontecendo. O mercado financeiro revisou mais uma vez para cima a projeção para a inflação em 2026. A expectativa para o IPCA subiu bastante, de 4,36% para 4,71% neste ano, ou seja, superando o teto da meta de 4,5%. Para o ano que vem, a estimativa para a inflação também subiu de 3,85% para 3,91%. É a quinta vez seguida que o mercado eleva a projeção para o IPCA neste ano, refletindo o impacto da guerra no Oriente Médio. Outra mudança que a pesquisa trouxe foi no câmbio. O mercado financeiro cortou a projeção para o dólar no fim do ano em 3 centavos para R$ 5,37. Para 2027, também houve redução e o mercado passou a prever um dólar em R$ 5,40. Os demais indicadores ficaram estabilizados iguais, tanto no PIB como na taxa Selic. Hora da análise com ela, com Lucinda Pinto. Lucinda, o que explica essa expectativa para piora do quadro inflacionário? E isso parece que já começa, inclusive, a afetar algumas previsões para a taxa Selic, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. O que está claro é que todo esse cenário de petróleo mais alto já começou a se espalhar, na verdade, a ter um efeito em cadeia sobre a economia. Então, a gente viu já no IPCA, no último resultado da inflação, preços de alimentos mais altos, de transporte mais altos. Então, na verdade, a gente já começa a ver aquilo que o Banco Central chama de efeito secundário se concretizar. A ideia é que o Banco Central ele não tem que perseguir ou reagir a um aumento, um choque de oferta. Então, se o petróleo sobe, isso por si só não é motivo para ele atuar. O problema é que a gente já começa a ver, e talvez até um pouco antes do que o mercado esperava, esse efeito do petróleo chegar a combustíveis e alcançar a cadeia como um todo. E é isso que está preocupando. Então, assim, quando a gente vê esse aumento da projeção, que já levou o IPCA para cima do teto da meta, a gente precisa chamar atenção para isso. Na verdade, o que o mercado está dizendo esse efeito deve continuar e isso é um perigo, né? Isso é uma razão de risco para o mercado, para o Banco Central. E será que o Banco Central pode, de alguma maneira, se sensibilizar e alterar o ritmo do ciclo de afrouxamento que a gente mal começou? Então, Naka, eu acho que realmente a situação lá vai ser muito mais complexa do que a gente imaginava. Porque a gente até destacou aqui na semana passada o fato de que esse aumento de preço de alimento e de transporte, ele é um fator contracionista em termos de renda para a população população mais pobre, né? Aqueles que ganham menos, eles sentem o efeito da inflação de alimentos e de transportes diretamente no bolso. Então, naturalmente, isso é um limite do ponto de vista de consumo para essa população. Paralelamente a isso, a gente está vendo toda essa situação aí de endividamento, de inadimplência também pesando. Então, para o Banco Central, não vai ser tão simples tomar essas decisões. Então, manter o juro em 14,5, né, na verdade, para onde a Selic iria se ele mantiver o ritmo de corte de juros, realmente é um peso grande para a atividade. O Banco Central não tem que mirar a atividade em si, não é isso que a gente está dizendo. Mas na medida em que as pessoas estão com seus orçamentos mais apertados, isso pode ser, sim, um caminho aí de aperto por si só, né? Então, ter uma contribuição aí para esse efeito contracionista que o juro quer provocar. Então, de um lado, tem uma discussão. Faz sentido o Banco Central ser tão duro, dado que a gente já tem essa gordura toda no juro, como o próprio Banco Central já disse, nós já entramos nessa crise com uma gordura grande de taxa de juros. Faz sentido ele ser tão rigoroso nesse momento, quando a gente está vendo essa crise as pessoas já estão chamando de crise de crédito, é assim que muitos especialistas estão dizendo. Essa crise de crédito se consolidar. Ao mesmo tempo, a inflação de alimentos acelerado no ritmo que está se acelerando, se espalhar do jeito que está se espalhando, e isso tem um efeito sobre o orçamento de boa parte da população. Então, não é trivial tomar essa decisão e dizer que por conta da piora das expectativas ele simplesmente vai ter que ser muito rigoroso. Isso é uma leitura. Por outro lado, como você já trouxe, muitos economistas estão temendo que o prolongamento da crise ou a demora na normalização do cenário de oferta de petróleo e de reorganização das cadeias produtivas,
que tudo isso pode fazer com que o espaço para um corte de juros fique menor do que se imaginava. Então, a gente viu a projeção mediana na Focus permanecer em 12,5%, mas quando a gente olha para a mediana dos últimos 5 dias, são as projeções que elas respondem mais diretamente ao noticiário mais recente. Essa já subiu para 12,75% ao ano. E tem alguns economistas falando já em Selic em 13% no fim do ano. Então, realmente é um debate que vai ficar muito aquecido aí nos próximos dias. E aí vai ser interessante observar como vai ser a reação do mundo político, porque faz tempo que o Palácio Planalto não se posiciona sobre esse assunto e, obviamente, a cada dia que passa, estamos mais próximos das eleições, esse assunto vai ficar mais sensível e me parece que não surpreenderia se o Palácio Planalto começasse a pressionar o Banco Central por cortes. Agora, Lucinda, a gente teve hoje uma pesquisa super interessante do Banco Central que mostra um pouco desse problema do superendividamento. O governo já tem batido muito nessa tecla, está tentando ali de alguma maneira contornar essa situação porque percebeu que isso prejudica a popularidade, né, a sua popularidade, e impede famílias de perceberem o momento econômico que, na frieza dos indicadores, está positivo, né? Desemprego menor da história, renda cresce, economia que está surpreendendo para cima, o PIB nos últimos anos, mas isso não vira sensação de bem-estar econômico. O superendividamento está com cada vez mais argumentos apontando para superoferta de crédito. Este, de fato, parece ser um dos problemas, uma das razões desta crise? Sem dúvida, e esse é um assunto que está ali no bojo da discussão entre as diferentes entidades que participaram desse debate para a solução que o governo está preparando. Então, os bancos incumbentes, as fintechs, as instituições financeiras que oferecem crédito estão discutindo isso. Onde é que a inadimplência se concentra mais? E tem uma chance muito grande mesmo de ser nessas instituições menores que vem ampliando muito a oferta de crédito. É aquilo que a gente estava conversando outro dia, né, Naka? Você vai fazer qualquer operação em aplicativo do celular hoje em dia, você recebe ali uma proposta de linha de crédito, tem um crédito pré-aprovado. Então, é uma situação que provavelmente vai exigir aí um olhar mais atento tanto do regulador, né, do Banco Central, como das próprias entidades que representam as instituições. Realmente, tem um lado curioso que é o seguinte, o Open Finance, ele abre caminho, de um lado, para melhora de possibilidades de ofertas de crédito. Só que, de outro lado, ele também pode começar a punir agora esses consumidores, esses clientes, que estavam fazendo essas rolagens, né? Então, eu tomo um empréstimo aqui numa fintech para cobrir o outro, só que na medida em que esse endividamento, essa superexposição ao crédito cresce, essa bola de neve vai ser interrompida e talvez a gente veja ainda uma ampliação desse processo todo. Dureza. Agora sim, Naka, você estava falando do governo, da preocupação aqui com o quanto as pessoas são capazes de fazer a leitura do cenário supostamente positivo. Acho que a gente vive também um momento de uma certa armadilha do indicador médio. Então, a verdade é que a gente tem visto alguns números positivos que refletem a média da população, mas isso não está demonstrando efetivamente o que os extremos estão percebendo, né? Então, você tem realmente uma faixa, né, classes da sociedade que estão bem posicionados, com uma renda mais forte, poupadores, mas tem uma grande parcela da sociedade sentindo muito realmente os efeitos dos juros e para essas pessoas essa taxa média aí de desemprego, ela certamente não é uma realidade positiva, né? Muito bem, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, Naka. Beijo.